Quero saudar nossos irmãos e amigos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez trazer a palavra de Deus aos membros da Igreja Cristã Evangélica da Aclimação e a todos os demais amigos e irmãos que terão acesso a essa palavra. O nosso tema geral do mês da família é Família Cristã em um Novo Tempo. Nosso subtema hoje, Criando os Filhos no Temor do Senhor. O nosso texto está em Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus. O epígrafe acima, lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nosso tema hoje ele é bem sugestivo para esse mês da família. Criando os filhos no temor do Senhor. Como nós, pais cristãos, podemos criar nossos filhos no temor do Senhor? O que nós precisamos fazer para inculcar na mente e no coração dessas crianças e de nossos filhos padrões de justiça, de santidade, padrões de fidelidade, de sinceridade? E a Bíblia nos mostra vários caminhos, e o principal deles é exatamente temer a Deus, temer ao Senhor. Logo, quando alguém teme a Deus, quando um pai busca a Deus, serve a Deus, acaba sendo exemplo a seus filhos, porque o temor ao Senhor vai encher esses pais, esses responsáveis de sabedoria. E a verdadeira sabedoria, a sabedoria boa e perfeita, ela vem lá do alto, ela vem da parte de Deus. A primeira coisa que nós iremos ver aqui nesse texto é que é um mandamento: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É interessante que Paulo ele está aqui usando o texto de Êxodo, capítulo 20 e o verso 12, onde nós encontramos lá os 10 mandamentos, onde nós encontramos lá diretrizes de ética cristã, religiosa, e também da fidelidade e adoração a Deus. Então, a primeira coisa que podemos ver é que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é justo. É o que diz o texto, né? Honrar o pai e mãe é um grande privilégio. A Bíblia mostra nesse mandamento, tanto em Êxodo quanto aqui, Paulo falando às famílias, que honrar o pai, honrar a mãe, no caso, tratar com respeito, com amor, com dignidade, é um privilégio. Não chega a ser tanto uma obrigação, mas é um privilégio, é uma bênção, é uma graça vinda da parte de Deus. Porque da parte humana, da parte errada, às vezes até da nossa cultura, vem que obedecer pai e mãe está em segundo plano, mas a Bíblia mostra que quando obedecemos nossos pais,
nós estamos sendo privilegiados, porque acima de tudo estamos obedecendo a Deus. Obedecer aos pais é um mandamento do Senhor. Além de ser um privilégio, além de ser uma honra, é um mandamento do Senhor. E a Bíblia até fala que é um mandamento do Senhor com promessa, né? Obedecer aos pais é uma promessa de bênção que vem da parte de Deus. E o Paulo ele faz aqui, ele dá ênfase no verso 2, de Efésios 6, verso 2, quando está entre parênteses aqui essa palavra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E é um mandamento com promessa porque Deus garante em sua palavra aos obedientes, aos que temem o seu nome, aqueles que obedecem a sua palavra, Deus promete herança, Deus promete bênçãos. Eu ouvia, né, de um pai que o filho entrou no mundo do crime e com 22 anos a sua vida foi ceifada num tiroteio, em troca de tiros com a polícia, e ele conversando comigo, chorando copiosamente, disse o seguinte, que assim acontece quando não obedecemos a Deus, porque o normal da vida são os filhos sepultarem os pais, e não o contrário, os pais sepultarem os filhos. E muitos dos filhos vêm sido sepultados antes do curso ideal e formal da vida, natural da vida, por desobedecerem aos pais. Logo a Bíblia se cumpre, não terão vida longa, porque certamente não serão cidadãos ou cidadãs de bem. Então, os pais também não devem provocar os filhos, mas devem criá-los na admoestação do Senhor. O texto diz: pais, não provoqueis a vossos filhos. Os pais não devem provocar os filhos. A ideia de provocar é lhes faltar com respeito, é não dar o bom exemplo. A ideia de provocar é ensinar uma coisa e fazer outra, cobrar a fidelidade, cobrar a obediência dos filhos, cobrar a sinceridade dos filhos e não ser uma pessoa que carregue na sua vida, no seu testemunho, essas qualidades. Então, os pais não devem provocar os filhos, tirar aquelas brincadeiras de mau gosto, ainda mais quando são adolescentes, né? E aborrecê-los sem causa que justificasse o tal momento. Os pais devem criar os filhos na disciplina do Senhor. Isso aqui é interessante porque a disciplina ela vem pelo Senhor, é o ensinamento bíblico que nós devemos encarnar, incorporar em nossas vidas e assim passar esses valores aos nossos filhos. A ideia de criar na disciplina do Senhor é a ideia de que o pai, do que a mãe, do que o responsável é o primeiro a obedecer a disciplina no Senhor e em seguida oferecer essa disciplina, esses ensinamentos àqueles que estão sob a sua tutela, sob a sua direção. No caso, os filhos ou qualquer uma outra pessoa que esteja sob a direção, sob o domínio de um adulto. Os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor. Nós temos dois termos parecidos: disciplina, que tem a ver com ensino, que tem a ver com exemplo, que tem a ver com matéria. Por exemplo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, não fazer aos homens aquilo que queiram que nos façam,
Isso aí é a ideia de disciplina. Agora ele diz na admoestação do Senhor. Nem tudo que nossos filhos pedem e querem é algo justo, é algo legal. Então, admoestá-los, criá-los na admoestação do Senhor, é fazer com que nem tudo aquilo que a pessoa quer, que esteja errado, a pessoa vá conseguir, o pai vá concordar. A ideia de admoestar aqui é disciplinar mesmo, de certa forma é até punir, trazer algum castigo, trazer um ensino para que a pessoa ganhe direcionamento. Então, a família cristã em um novo tempo, o nosso subtema hoje, criando os filhos no temor do Senhor. Primeira coisa, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é justo. A segunda coisa, os pais não devem provocar os filhos, mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Para encerrar, eu tenho aqui pelo menos 4 aplicações que nós podíamos trabalhar aqui e pensar nisso ao ler, ao ouvir a palavra de Deus. A primeira delas é que o papel dos pais na formação do caráter e da educação religiosa dos filhos é indispensável aqui nessa questão. O nosso papel, ele é fundamental. A segunda coisa é que o bom exemplo dos pais é sempre válido e faz parte da lei da semeadura e da justiça divina. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que aquilo que o homem planta, isso ele colhe, e que nós não devemos tratar pessoas com jugo que mais tarde nós podemos ser julgados pela mesma lei, pelo mesmo jugo. A terceira coisa, os filhos precisam valorizar o conselho dos pais e as suas eventuais preocupações, porque os pais sabem o que estão fazendo. Eles já passaram por isso, já foram adolescentes, já foram crianças. Então eles têm muito da prática, têm muito do certo e do errado para ensinar seus filhos. E a quarta coisa, a obediência à lei de Deus traz grandes benefícios, tanto para os pais quanto para os filhos. O benefício aqui não é só para o filho, quando nós lemos que o Senhor dará longos dias aos filhos, mas o benefício também é para os pais, porque o filho sábio, ele é a alegria de seu pai, e o louco, a tristeza de sua mãe. Então nós temos que, como pais, carregar esses exemplos, mostrar, e até mesmo trabalhar essa questão da ética cristã e religiosa na vida deles. Porque ultimamente a gente tem sido bombardeados por ideias de pseudos cristãos que estão muito longe da Bíblia. Pessoas amaldiçoando os outros, chamando de animais, especialmente no mundo da política, palavrões para todo lado. O cristão, o seguidor de Cristo, jamais vai seguir esses exemplos. Esses exemplos estão errados. Quando lemos Mateus 7, esses exemplos estão errados. Não devemos fazer aos homens o que não queremos que os homens façam a nós. Por exemplo, Romanos 12, de 9 em diante, nós devemos nos apegarmos ao bem e detestarmos o mal, buscarmos as virtudes da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe nesse momento e que venhamos ser pais, que possamos criar os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor, e filhos, que venhamos obedecer a nossos pais debaixo da justiça de Deus. Amém.